todos e bem-vindos a 1002 páginas! Hoje é terça-feira, mas bem-vindos às opiniões às quintas. Hoje trago-vos 3 livros de um só escritor. Ele é norueguês. Uau! Pensam vocês, lá veio! Não vem. Chama-se Knut Hamsun. Ele nasceu em 1859 e morreu aos 90 anos. Este Knut Hamsun ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1920 e hoje em dia eu julgo que ele deve ser mais reconhecido pelas suas ideologias políticas do que propriamente pela sua obra, porque nos últimos anos ele aliou-se ao partido nazi e então isso fez com que ele ficasse praticamente falido, fosse encostado à parede, que destruiu-lhe a vida. Embora ele tenha sido de facto laureado com o Prémio Nobel, os seus livros foram postos de parte por muitos leitores. Mas, como Knut Hamsun faz parte do meu projeto Ler Karl Ove, porque ele foi uma grande influência de Knausgård, espero que não ao nível da ideologia política, mas ao nível da escrita, e eu agora que li os textos consigo perceber, eu decidi ler, comprei no Alfarrabista um PAN, que é assim mesmo daqueles livros que eu gosto de ter, que não são velhinhos, bonitinhos e não sei o quê, e comecei por aqui. Então, o que é que eu vos posso dizer deste livro? Fiquei assim, mas isto é que é o Prémio Nobel da Literatura? Isto é que é aquela coisa, porque eu fui fazer umas pesquisas e encontrei um artigo no Guardian que tinha assim um daqueles títulos como os jornais gostam muito de fazer, não é? Knut Hamsun, o nazi que todos devem conhecer, assim uma coisa, uau! E que falava da originalidade da linguagem, de como ele tinha quebrado barreiras com o que se escrevia na altura, de como ele tinha sido isto e aquilo e o outro. Mas não me entusiasmou assim por aí além. É a história de um tenente que vai parar a uma aldeia, conhece uma menina da alta sociedade, enamora-se por ela, entretanto há um jogo para trás e para a frente, ela dá-lhe com os pés, ele volta, ele dá-lhe ela com os pés, pronto. Entretanto, conhece outra rapariga, quando a menina lhe dá com os pés, uma rapariga do povo, que trabalha, que já é casada e não sei o quê, apaixona-se por ela, ela morre e ele vai-se embora. Eu penso, ok, pronto, isto aqui também não tem assim um enredo assim muito, uma coisa simples, tem aqui alguns monólogos de facto de consciência, assim umas coisas, mas pronto, isto se calhar para a altura isto era muito inovador. Não fiquei contente porque achei que havia demasiado à volta deste escritor e então decidi ir ler Fome. Porque Fome é o livro dele mais aclamado, digamos assim, embora não tenha sido o que lhe valeu o Nobel. E então decidi, olha, vou ler o Fome porque de facto de todos é assim o que se ouve falar mais. Fiquei estarrecida. Que livro bom! Que livro bom! Quando comecei a ler, eu fiquei, uau! Isto é muito à frente! Isto é muito à frente nesta... era como se estivesse a ler um livro escrito hoje. Por exemplo, como eu vos falei há um tempo de ler o Eggers, ou como eu vos falo de ler o próprio Karl Ove, não é? Era assim jorros de consciência, de confusão. Há um narrador que fala tanto na primeira como na terceira pessoa. Há alucinações. É a história de um homem que aparece numa cidade... Oslo, que na altura tinha outro nome, que eu agora não me lembro, mas depois eu vou colocar aqui como subtítulo, e que não tem um tostão,
e que tem que escrever, escrever, escrever para ganhar dinheiro. Mas escrever para revistas, para jornais que não lhe querem pagar, não é? Que ele vai lá, olha, escrevi este artigo e depois fica a rezar que lhe deem algum dinheiro para ele poder comer. Entretanto, é expulso dos quartos e não sei o quê. E namora-se de uma rapariga que ele também não dá em nada, não sei. Ou seja, ao nível do enredo, que não tem enredo, não está assim muito longe do que é Pan. Só que está escrito de uma forma muito mais simples, sem grandes artifícios, e esta consciência, né, estes desaforos, esta luta, muito contraditório, muita procura de si, muito questionamento, fome, fome, fome. Há mesmo aquela angústia de sentir fome, mas não há um minuto, ele é tão pobre, tão pobre, mas porque quer ser. Ele é pobre porque quer ser, porque não, ele quer escrever e ele só quer escrever e só procura isso. E só que depois, quando tem muita fome e não tem dinheiro para comer, coitado, ele próprio não tem energia para escrever e ele vive neste conflito e não sabe o que é que há de fazer, até que um dia chega um navio e ele arranca e vai procurar outra vidinha, que imagino que seja a escrever, mas num sítio onde haja jornais que provavelmente não o conheçam. E fome é isto. Entretanto, isto era tão diferente, ou na altura isto soa muito mais diferente do que provavelmente está a soar agora que eu vos estou a contar, que eu pensei, não, mas pronto, se calhar ele começou com o Pan e depois já estava assim e entrou no Fome. Não. Fome foi o primeiro livro que ele escreveu. Pan surge 4 anos depois. 4 anos e 3 livros depois. Aí então é que a minha cabeça entrou em choque. Não, mas o que é isto? Então, como não há 2 sem 3, fui tirar as temas e li mistérios. E em mistérios eu encontro um pouco das duas. Há um homem que curiosamente chega a uma cidade onde não conhece ninguém. Num navio. Eu comecei a pensar, queres ver que é o gajo do Pan? O tenente do Pan que se meteu num navio e agora chega aqui. Mas não, é impossível porque foi antes, por isso, não sei. E o outro, e o gajo do Fome era demasiado. Bom, não podia. Então, este homem chega, é um homem que veste de amarelo, todo muito reluzente, cheio de dinheiro, muito misterioso. Ele chega num navio, vai ali fazer umas coisinhas e depois o navio arranca e ele fica em terra e decide ficar ali. O que torna tudo muito suspeito para aquela cidadezinha, novamente Oslo, com o nome que eu vou deixar aqui porque não sei pronunciar, Cristiania, acho que é isso, Cristiano. Então, o que é que vai acontecer? Imaginem, não é que este homem se vai apaixonar por uma mulher da alta sociedade? Sério, não é? Incrível. E então o amor dele vai crescer e ele vai esbajando o dinheiro todo que tem, porque quer ser aceite e reconhecido naquela sociedade. Mas a verdade é que este homem misterioso, à medida que o tempo vai correndo, vai se tornando cada vez menos misterioso e acabando por revelar também todos os mistérios. Mistérios que, quer dizer, que existem em todas as sociedades, não é? Mistérios segredos, chamemos-lhe assim. No fim, o que é que acontece? O senhor parte em viagem, mas esta viagem é um pouquinho diferente. Isto são as 3 histórias. Agora, ele não é um destes escritores que surge da sociedade, da alta sociedade, da sociedade intelectual. Não, ele é um autodidata e é por isso que de repente Fome chega a quebrar com todos os padrões, não é? Sem personagens, sem enredo, sem circunspeção no tempo, sem nada. E acaba por se tornar uma figura incontornável da literatura moderna. Então, o que é que eu acho que estas 3 obras têm em comum? Todas elas têm uma fome. Fome tem a fome, não é? A fome física, a fome de alimento, a necessidade de alimento. Pan tem a fome de amor, a fome de amar, independentemente, quase que de quem aparecer
nós amamos. A terceira tem a fome do reconhecimento e da aceitação perante uma sociedade. Só que há ainda aquilo que eu julgo ser uma fome que interliga estes 3 livros. Os outros eu não sei, não li, não conto ler, já chega, que é a fome do autor. A mim dá uma sensação que este primeiro, este Fome, é quase como se fosse a história dele, ele a contar a história dele, porque há aqui uma fome que é uma fome criativa. Além da fome que ele próprio passou, porque vem de origens muito humildes, nem é muito humildes, vou ser realista, é de origem pobre. Além de ter passado a fome física, para escrever aquilo, ele estava num processo de fome criativa. E o que é que me faz também chegar a isso? Se calhar eu sozinha não teria chegado a isso, mas a epígrafe de Fome é de um homem do teatro que eu adoro, que é o Antonin Artaud. Ele foi um dos que mudou completamente, que fez parte da revolução teatral ali no início, meados do século XX. Traduz mesmo esta, é a angústia o processo de criação tem que te levar à angústia, tem que levar à angústia. O teatro não é entretenimento, tem que se confrontar as pessoas com os seus medos e com as suas angústias. E este processo criativo tem que dar uma sensação que é idêntica à da fome. O ir atrás destas tem que ser idêntica à sensação que temos quando temos fome. E eu, quando leio isto, não é? Quando leio este epígrafe, penso, espera aí, uma epígrafe, primeiro uma epígrafe do Artaud, ai, e depois, claro, com este conteúdo, não é? Eu vou gostar deste livro. Depois, Fome tem também um prefácio maravilhoso do Paul Auster, acho que já deu para perceber que eu recomendo, não é? Agora, ler ou não, Amundsen. As suas ideologias são as suas ideologias. Posso dizer-vos aqui, ele aliou-se ao partido nazi nos últimos anos da sua vida, mas é questionável, porque se ele se aliou, talvez ele tivesse já dentro dele alguma coisa que o leva lá. Eu não encontrei não encontrei rigorosamente nada que me levasse a pensar, ok, este gajo é mesmo nazi, este gajo é mesmo fascista. A única coisa que encontrei foi uma passagem ligeiramente racista, quer dizer, nós vamos ler livros, se calhar escritos até mais tarde, cheios de ideias sexistas e tal, porque é a forma como a sociedade, né, a literatura transparece a forma como a sociedade pensava na altura, que ele fala que precisava de uma mulher feia e não sei o quê, e foi buscar uma rapariga com a pele escura. Eu aprofundo mais esta questão da fome, da ligação e da diferença entre os 3 livros e das semelhanças, a linguagem, etc. Eu dou a conhecer ligeiramente, muito pouco, também para não chatear, um pouco de quem é Artaud, para contextualizar também esta epígrafe. Se tiverem paciência, vão ler o texto ao blog, ele está lá em baixo, não é? Como sempre. E pronto, agora deixo-vos com estas 3 recomendações. Apesar de tudo, é de facto uma figura importantíssima para a literatura moderna, a literatura como nós a conhecemos agora. É só mais um autor polémico, temos vários, parece que hoje em dia, parece que cada vez descobrimos mais e mais coisas, não é? A informação chega mais rápido do que a velocidade da luz, do som, a velocidade dos pés, dos barcos. A informação chega-nos a velocidades incríveis, temos acesso a tudo o que é verdade e o que não é verdade. E atenção, eu não estou a defender nada, nem sequer a J.K. Rowling. Se forem um pouco como eu, que
tento deslocar-me daquilo que foi a pessoa que escreveu da obra que está escrita. Eu acho que Fome vale a pena ser lido. Deixem-me nos comentários se já leram, como é que vocês reagem a este tipo de polémicas dos autores. Leem, não leem, encostam, proíbem, já leram Mein Kampf 10 vezes, não sei. Se quiserem, pronto, comentar um pouco, se não quiserem, olha, também não interessa. Obrigada por me terem ouvido e até à próxima quinta-feira. Olá, antes de passar o banner final, quero só dizer uma coisa, eu espero um dia, ou pelo menos eu vou tentar mesmo muito conseguir fazer um vídeo que não esteja aos soluços por causa da edição, porque eu consegui apenas formular um discurso coerente e normal do princípio ao fim e não tive que transformar um vídeo de 30 minutos em 15 só porque me atrapalhava, só porque voltava atrás e só porque não conseguia pronto, aquilo que estou a fazer agora exatamente neste momento. Por isso, se tiverem paciência, fiquem por aí. Eu hei de conseguir chegar lá. Se não tiverem paciência, mas eventualmente até acharem piada aquilo que eu digo, blog, está escrito, talvez seja mais fácil, ou então não, não sei. Mas obrigada por estarem aí à mesma.